Oi povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Djalma Pereira, eu sou servidor público federal e se você está aí assistindo esse vídeo é porque você é concurseiro e quer saber quais são os requisitos para você poder assumir um cargo público federal. E pode ter certeza, sua hora está próxima. Quando menos você esperar, você vai passar no concurso público e você vai poder assumir o seu cargo. Mas para isso existem alguns requisitos necessários para que a gente possa assumir esse cargo público. Se você aí é estudante, está estudando aí para concurso, você já deve ter lido a Lei 8.112, principalmente se for concurso a nível federal, né? Essa Lei 8.112 de 1990 é a lei que traz o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. E lá no artigo 5º dessa lei tem esses requisitos que são necessários para que uma pessoa possa vir assumir um cargo público. São 6 requisitos e como eu também sou concurseiro, né, eu acabei de passar agora nesse concurso, mas vou continuar estudando para outros, a gente sempre grava uns mnemônicos, né, uns bizus para facilitar a nossa memorização em algumas coisas. E tem um bizu para a gente decorar esses 6 requisitos básicos para a entrada no serviço público. O bizu é o seguinte: nasci com nível e aptidão, aos 18 anos, gozei e quitei. Então vamos lá agora explicar cada parte desse bizu. Então, para você assumir um cargo público, primeiramente você precisa ter a nacionalidade brasileira. Não importa se é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, mas você precisa ser brasileiro. Existem algumas exceções para estrangeiros. Por exemplo, universidades e instituições de pesquisa podem contratar professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então essa é a exceção para que estrangeiros possam aí tomar posse em cargos públicos. Agora vamos para o próximo requisito, que é o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo definido em lei. Então, existem muitos cargos que é preciso ter uma escolaridade mínima, que pode ser um nível médio mais técnico ou um nível superior. Então, para você assumir aquele cargo, você vai precisar ter esse nível de escolaridade mínimo exigido para o exercício do cargo. O próximo requisito é a aptidão física e mental. Para você assumir um cargo público, você tem que estar apto física e mentalmente para exercer as atribuições do cargo. É por isso que antes da gente assumir um cargo público, a gente faz uma série de exames e apresenta na universidade. E ali eles vão analisar os resultados daquele exame e vão definir se a gente encontra em condições para assumir aquele cargo. Em alguns cargos, como por exemplo os cargos de carreira policial, a exigência de saúde física e mental é bem maior. Então são muitos exames que são exigidos e às vezes uma pequena deficiência pode ser suficiente para a pessoa não poder assumir o cargo. Já em outros cargos, como o próprio que eu ocupo, que é assistente de administração, as exigências são menores, então não são exigidos tantos exames assim para a gente conseguir desempenhar o nosso cargo. Mas, provavelmente, tudo isso já vai estar definido no próprio edital de abertura do concurso e lá você vai saber quais os exames que você vai precisar apresentar caso você seja aprovado. E antes de tomar posse nesse cargo, você vai precisar apresentar todos esses exames e a junta médica oficial da instituição vai ter que aprovar lá e dar um laudo, um parecer que você está apto física e mentalmente para assumir o cargo. O próximo requisito é a idade mínima de 18 anos. Para assumir o cargo, você tem que ter 18 anos completo. Mas, por exemplo, você pode fazer a prova quando você ainda tiver 17 anos. Se até a sua convocação você já tiver 18 anos, nada vai impedir de você assumir o cargo. Porém, se você ainda tiver menos que 18 anos, você não poderá assumir um cargo público. Além disso, para algumas carreiras, como carreiras policiais, por exemplo, existe também uma idade limite para entrar nesse serviço público. Então você tem que estar atento também quanto a isso
se seu cargo vai exigir uma idade limite. A maioria dos cargos não exigem e quando exigir, isso já vai constar no próprio edital. Lembrando que a idade máxima que você pode ficar no serviço público é até 75 anos, que é quando é realizada a aposentadoria compulsória. Isso a nível federal. Então, eu acredito que quando você estiver próximo dessa idade aí, você já não vai poder mais assumir um cargo público. O outro requisito é o gozo dos direitos políticos. Então, para você assumir um cargo público, você tem que estar em dia com a justiça, você tem que estar exercendo a sua cidadania, os seus direitos políticos. Então, pessoas aí com sentença condenatória que ainda não cumpriram a sua pena, infelizmente, não poderão assumir um cargo público. E, por fim, o sexto e último requisito é a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Militares no caso dos homens. Os homens, a partir dos 18 anos, devem estar quites com as obrigações militares. Então, é necessário os candidatos do sexo masculino apresentarem o seu certificado de reservista, seja aqueles que foram dispensados do serviço militar ou aqueles que cumpriram aí o serviço militar. E, além disso, tanto homens quanto mulheres devem estar quites também com as obrigações eleitorais. Então, você tem que estar com seu título de eleitor em dia. Se você não votou nas últimas eleições, você tem que ter pelo menos justificado, porque você vai precisar apresentar lá uma certidão de quitação com a Justiça Eleitoral e só assim você poderá assumir o cargo público. Bom, são esses os 6 requisitos básicos para investidura em cargo público. Está lá no artigo 5º da Lei 8.112, vocês podem ir aí conferir. Eu vou deixar também aí na descrição do vídeo embaixo. Porém, além disso, o parágrafo 1º desse artigo 5º diz que as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, se a lei que criou determinado cargo vier lá expresso que aquele cargo, além desses 6 requisitos básicos, precisa ter também outros requisitos, no próprio edital de abertura do concurso público vai estar exposto esses requisitos adicionais e o candidato que fizer a prova e ser aprovado para tomar posse precisa então cumprir todos esses requisitos. Mas o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que eu tenha tirado uma dúvida de vocês aí, concurseiros que estão estudando e que em breve tomarão posse em um concurso público. Então é bom aí que vocês já vão sabendo mais ou menos o que é que vocês vão precisar para conseguir assumir essa vaga que muito em breve vai chegar aí para você. Então é esse o vídeo de hoje, deixa seu like, se você não for inscrito, se inscreve no canal, porque eu vou continuar postando conteúdo bacana aqui para vocês. Então até a próxima, tchau!